Morar no exterior é bom, mas é uma merda. A Vistion era minha cliente na época de KPMG. E durante um projeto eu conheci o vice-presidente de logística da Vistion, né, que me fez esse convite e para assumir uma posição global de customs em Portugal, tá? A Vistion, apesar de ser uma empresa americana, a maior fábrica da Vistion fica em Portugal, lá em Palmela, né? E aí foram alguns meses de namoro, de negociação e tal, e eu resolvi encarar esse desafio de novo. Era uma oportunidade que eu queria muito, né, que era morar fora do país, e Portugal é um país atrativo, né? Eu acho que tem uma facilidade de adaptação para os filhos, pelo fato da língua, a cultura muito semelhante, o clima, né, muito bom também, é parecido com o clima aqui no Brasil. Então, eu resolvi aceitar esse desafio, tá? E aí, em 2023, fiz as malas e fui para Portugal, tá? Eh, a única coisa que eu combinei com a minha esposa naquela época foi: "Vamos aproveitar ao máximo essa oportunidade", tá. E nós fizemos isso muito bem, tá. Daí tem uma frase, Rodrigo, que que é muito interessante, que foi dita por Tom Jobim, tá, que eu acho que retrata exatamente, o que eu passei, tá. Morar no exterior é bom, desculpa, morar no exterior é bom, mas é uma merda. Morar no Brasil é uma merda, mas é bom. É mesmo. Então Eu sei muito bem o que é isso. Eu morei 2 anos no México, trabalhando para o Grupo Electra. E aí, no começo, eu também tive a oportunidade, a minha chefe queria ir para os Estados Unidos e disse: "Ah, eu estou querendo namorar, eu quero ter uma vida pessoal, você não quer assumir uma pasta minha aqui que é viajar em toda lã?" Aí eu: pô, isso pra mim foi brilhou os olhos, que era tudo que eu sonhava, né, e eu peguei. Só que depois de 2 anos, cara, fazendo isso também, deu tipo um overqualifying nisso aí, um burnout de tanta viagem, tanto tinha semana que eu ia para 5 países, e eu tive vontade de voltar, incrivelmente foi isso, né. Até hoje eu confesso que eu me arrependo, eu deveria ter ficado lá e eu estava a me casar, dentro daquela história que eu te contei, e aí eu já tinha, um apartamento no Recife e tal, e a minha mente me traiu, que eu quero voltar para o Brasil, eu fiquei nessa, eu quero voltar para o Brasil, eu quero ir para o Brasil, eu quero ficar no Brasil, e voltei, né. aham. Hoje eu gostaria de ter ficado lá, porque eu tinha um grande sonho também não realizado, que era morar nos Estados Unidos. Sim, sim, sim. Tinha muita vontade de ter essa experiência de morar nos Estados Unidos. Mas realmente essa frase faz todo sentido, Não é? tem hora que você tem vontade mesmo de vir É, para cá, né, exato, não é exato. fácil não. A gente sente falta, tá, e assim, essa readaptação, eu tô aqui há 1 mês e meio mais ou menos que eu voltei ao Brasil, né, tá sendo muito fácil, tá. A adaptação em Portugal é um pouco mais complexa, né, que de novo, apesar de ser a mesma língua, né, nas 2 primeiras semanas você não entende nada que o português fala, né. Eu me lembro que na primeira reunião da Vistion, eu falei assim: "Pessoal, vamos falar inglês, que eu não estou entendendo o português de Portugal", tá. Claro, depois de 6 meses vira algo natural, é a mesma língua, tá. E então essa adaptação ela é complexa também, ela não é fácil, tá, Uhum. em Portugal. Mas voltar ao Brasil, assim, super tranquilo, né. Eu tô morando num lugar diferente, hoje eu moro em Florianópolis, mas eu fico 2 semanas em Florianópolis, 2 semanas em São Paulo, né, que temos escritório nas 2 cidades, né. Mas, essa adaptação tá super tranquila. A família tá em Florianópolis, tá feliz, é um local muito seguro, muito agradável, né. Tô Ainda não vi sol lá, desde que eu mudei, Uhum. tô ansioso pra isso, só passei frio. Mas é uma cidade maravilhosa, então tá sendo muito tranquilo. Não, com certeza o sol vai vir aí, né, agora em Florianópolis, e você vai estar é um dos melhores lugares do Brasil, né. Sem dúvida. Balneário Camboriú tá aí efervescente, né, com tantas Uhum. coisas gigantes aí, né. E com certeza, cara, você vai ser muito feliz lá em Floripa, né, em Exato, Floripa. exato. E como foi a adaptação, assim, para quem tem filho que tá nos assistindo, Uhum. como foi a adaptação dos teus filhos na Europa? Tá. Eu vou ser muito sincero, tá, os 6 primeiros meses foram muito difíceis, né, não só para eles, como para mim também, né. Uhum. É complicado porque, assim, puxa, comida, tá, apesar de ter muitos restaurantes brasileiros em Portugal, etcétera, quando você vai cozinhar, né, por exemplo, o arroz é diferente, né, o tempero é diferente, então você sente falta, né, do que você tinha no Brasil, e até você se adaptar com esse novo, né, ou você aprender a usar o novo, tá, isso leva um certo tempo, tá. Mas foi realmente algo que durou 6 meses. Depois de 6 meses a gente estava totalmente se sentindo em casa já, tanto é que meus filhos não queriam voltar para o Brasil, de forma alguma, né. A minha esposa também teve uma dificuldade muito grande de adaptação, tal, mas também depois que estava tudo certo para voltar ao Brasil,
também já bateu aquela dúvida: "Puxa, será que a gente tá fazendo certo de voltar ao Brasil?", né. Pra gente que tá no dia a dia ali, na correria, né, trabalhar em Portugal, trabalhar no Brasil não faz muita diferença, né. Mas, para as crianças, pra minha esposa, realmente essa questão de adaptação é muito complexa. Então, resumindo, né, os 6 primeiros meses são difíceis, depois você começa a aceitar a nova realidade e depois você começa a curtir, tá. Mas o mais importante é isso, é você realmente aproveitar ao máximo, né, o que há de bom, né. Então, Portugal, você pega um avião, em 3 horas, você tá em qualquer país ali da Europa, tá. Este ano a gente teve uma oportunidade fantástica, eu e meu filho. Eu nunca tinha viajado sozinho com meu filho de 8 anos, mas nós fomos assistir o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Mônaco, tá. Então, assim, são as facilidades de você morar, né, na Europa, tal. O fato de ter a mesma língua facilitou muito, então, assim, escola, eles se adaptaram muito bem, né. E é engraçado que meu filho entrou na metade do ano lá, por conta do calendário português, que o ano letivo começa em setembro e termina em junho. Então ele entrou na metade do ano, ele conseguiu aprovar para o ano seguinte, minha filha da mesma forma, né, então eles conseguiram adiantar 6 meses, e aí quando a gente voltou ao Brasil eles adiantaram mais 6 meses, então eles pularam um ano de escola, tá. Então, eles pra criança acho que é o mais fácil realmente, essa adaptação, né. O pessoal comenta muito também, Rodrigo, da questão de preconceito, do povo português com o brasileiro, tá. Eu não passei por qualquer situação de preconceito. Nem eu, nem minha esposa, nem meus filhos, mas eu sei que existe, tá. Então, são os portugueses mais tradicionais, que às vezes não aceitam realmente, né, essa invasão de brasileiros que temos lá em Portugal. Hoje tem mais de 1 milhão de brasileiros em Portugal, tá. E nitidamente a gente percebe isso, né. Um país que tem 10 milhões de habitantes, pelo menos 1 milhão é brasileiro, 10% é brasileiro, no mínimo. Né. É. Então, talvez os portugueses mais tradicionais aceitam, mas isso aqui são exceções. No geral, né, realmente, é um povo muito legal que abraça realmente o brasileiro, que é de Moçambique, Cabo Verde, de todos os países, né, e não vejo realmente essa questão de preconceito tão forte assim. E falando um pouco para quem está nos escutando de Europa, você agora virou um local na Europa, né. O que é que você achou de mais fantástico na Europa, de tantas coisas que tem fantástica lá, e o que é que você também achou, dificultoso, assim, você não gostou da Europa? Se tem alguma coisa que você não gostou, mas deve ter, você local, Sim, sozinho lá, o que é que você acha? sim. Esse panorama aí. É muito diferente você ir como turista, Sim. né, de você morar em Portugal, tá. Sem dúvida, pontos positivos, né, segurança. Então, lá você anda com o celular, você anda com o telemóvel, né, na na rua tranquilamente, né. Talvez alguns lugares de Lisboa ali você tem que tomar um certo cuidado, mas, são poucos locais que você tem risco ali de ser assaltado, etcétera. Mas no geral é um país muito seguro, muito tranquilo, né. Raramente você vai ouvir de um assassinato, né, ou de um assalto à mão armada, isso é algo que ainda não faz parte da realidade de Portugal. Isso é muito bom, te dá uma tranquilidade, porque a tua família está lá, né. Eh, Outra questão, trânsito, tá, tirando também algumas regiões específicas de Lisboa ali, no geral, você consegue, eh eh, trafegar tranquilamente pelo país todo, tá. Então você programa que às 9 horas da manhã você vai estar em tal lugar, você vai estar em tal lugar, às 11 horas você vai estar em outro lugar, não é igual São Paulo, né, que você não tem certeza se você chega ou não por conta do trânsito, tá. Então acho que você consegue programar e fazer mais coisas, o dia rende muito mais, tá. O verão em Portugal é fantástico, porque 22 horas ainda tem sol, né, e eu morava em Setúbal, que é uma cidade de praia, então nós ficávamos na praia 9h30, 10 horas, etcétera, né. E o português ele tem um equilíbrio muito bom também da vida pessoal e vida profissional. Então é raro você ver um português trabalhando 22 horas, 21 horas, 7 horas, né, porque ele sabe que ali é o período que ele vai, aproveitar a vida, tá. Então ele trabalha de forma intensa, durante o horário que tem que ser trabalhado, mas depois também ele quer curtir a vida, tá. Então são coisas que a gente vai aprendendo e vai tentando, eh eh, enquadrar na tua vida, tá. Até se reequilibrar isso, né. Reequilibrar, Eu reequilibrar. aprendi um pouco isso quando eu trabalhei na Price no Rio, que o carioca tem um esquema diferente mesmo de trabalho. Chega de 9h30, 10 horas da manhã e 5h30, 4h30 tá saindo, cara. No exato. Reunião no Rio, se você não consegue reunião de 4 da tarde.
É reunião de 14 às 15 horas, 4 horas o pessoal tá Uhum. saindo fora. E aí você, no começo desse Rio de São Paulo, a gente acha que isso é ruim, os caras trabalham bem, mas depois você quando abre um pouco a cabeça, você assim: "Será que é mesmo ou será que o certo não tá assim, Exato. né?". Então nos Estados Unidos, das poucas vezes que eu tive de trabalho lá, quando eu morava no México, eu via isso, que os caras comiam na estação de trabalho, ali, tá-tá-tá, dava um gás, não tinha essa conversinha que a gente tem, essa cafezinho, esse almoço mais longo, era trabalho, e depois na hora o horário não tinha quem segurasse É isso aí, ir embora. é isso aí. Trabalho, trabalho. A gente percebe muita diferença realmente na questão do almoço que você comentou, né. Aqui a gente relaxa, né, faz 2 horas de almoço, né, etcétera, tal. Então a gente não é produtivo na hora que tem que ser produtivo, né. O americano ele já tem esse critério, né. Exatamente. Às vezes ele exagera ali de comer em cima, né, um lanche rápido ali em cima da Eles não almoçam, na verdade, fazem um lanche ali no almoço, né. exato, exato. Mas também tem uma vida fora do trabalho, out of ring, bem maior, né. Sem dúvida, sem dúvida. E aí só terminando a sua pergunta, né, a parte que eu não gostei tanto assim, né, que senti mais dificuldade, eh, acho que assim, eh, onde que bate uma certa depressão, tá? Quando você, sei lá, ali em dezembro, janeiro, né, você vê que tá todo mundo, né, aproveitando a praia no Brasil, de férias, etcétera, você tá ali pra -1, -2 graus, né, um frio absurdo, aí você tá longe da família no Natal, longe da família no Ano Novo, né, você vira o ano